Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é William Queiroz, você está aqui no canal Célula Família Forte e hoje eu vou mostrar para vocês como eu leio a Bíblia. Eu decidi fazer isso porque nós discipulamos muitas pessoas e sempre a história é a mesma. No início, elas não conseguem ler a Bíblia e não é porque elas não queiram ou porque elas não gostem da Bíblia. Elas querem e elas gostam, mas elas não sabem. Elas não foram ensinadas a ler a Bíblia. E talvez você seja desse jeito. Uma pessoa que não tem o costume de ler a Bíblia porque não sabe ler. Normalmente, as pessoas leem a Bíblia assim. Elas abrem num lugar aleatório e elas leem o texto que abriu ali. Aí ela pega aqui, por exemplo, eu abri aqui em Ezequiel 33:17. No entanto, os filhos do seu povo dizem: o caminho do Senhor não é reto, mas o caminho deles que não é reto. E aí a pessoa lê um versículo e ela não entende nada. Você entendeu alguma coisa? Eu entendi porque eu já conheço bem essa história. Mas quem não conhece essa história não vai entender bulhufas, não vai entender nada do que leu aqui. E aí ela desgosta de ler. Esse jeito de ler a Bíblia não é o melhor. Na verdade, ele é um jeito muito ruim de se ler a Bíblia. Eu vou mostrar para você como é que eu leio a minha Bíblia. E eu acredito que o jeito que eu leio é um jeito muito bom, é um jeito muito gostoso, que você vai aprender a ler. É assim que nós ensinamos os nossos discípulos. Os nossos discípulos, cada célula, eu pergunto para eles como foi a leitura da semana, como que eles estão lendo, e cada vez mais eu vejo como eles estão gostando, aprendendo a gostar de ler. Por quê? Porque eles estão aprendendo a ler a Bíblia. Aqui na igreja, nós temos um costume de ler 3 capítulos da Bíblia todos os dias e 5 capítulos aos domingos. Fazendo assim, você vai ler a Bíblia toda em um ano. Então, olha só. Na primeira forma que eu li a Bíblia, a pessoa pegou um versículo isolado e ela leu aquele versículo e aí ela não entende nada e ela não volta para ler a Bíblia. Outra forma que as pessoas fazem de ler a Bíblia também, que eu acho muito que já é mais válido do que a primeira forma, mas ainda não é o melhor, elas ficam presas dentro do livro de Salmos. Elas só leem o livro de Salmos. Porque no livro de Salmos, você pega aqui, são livros com capítulos curtos, a pessoa lê, geralmente o salmo é uma bênção, é uma oração, é uma adoração, e as pessoas ficam a vida inteira no livro de Salmos. Eu conheço pessoas que estão na igreja já há décadas, 15, 20 anos na igreja, mas não conhecem a Bíblia, só conhecem o livro de Salmos. Acha que a Bíblia se resume a isso, e não é. O livro de Salmos você vai ler? É claro, porque dentro da rotina de leitura anual, nós vamos passar pelo livro de Salmos, mas você ficar preso no livro de Salmos não é a melhor coisa também. Você não vai extrair e aprender tudo que a Bíblia tem para te ensinar. Então, olha só, a forma que eu leio e a forma que eu aprendi já do tempo que eu estou na igreja, do tempo que eu leio a Bíblia, essa é a melhor maneira. Ela não te sobrecarrega. 3 capítulos por dia, você gasta 15, 20 minutos para ler. Se você for ler com mais cuidado, você gasta no máximo 30 minutos. 30 minutos dentro do seu dia. E eu sempre leio assim. Eu deixo separado aqui canetas de cores diferentes e eu deixo separado marca-texto de cores diferentes também. Porque eu faço o seguinte: quando eu estou lendo e é alguma promessa de Deus, ou eu sublinho com uma caneta azul, ou eu sublinho com marca-texto azul, quando é uma promessa de Deus. Assim, quando eu bato o olho na Bíblia, eu já sei que aquilo é uma promessa de Deus para mim. Quando é algum comportamento de alguém, algum personagem que a Bíblia está contando a história, que esse comportamento é um comportamento que eu acho correto, que eu acho certo, eu passo o marca-texto verde. Assim, quando eu estou lendo a Bíblia, que eu vejo o marca-texto verde, eu já sei que ali tem uma atitude correta. Quando é uma atitude errada, eu passo o marca-texto laranjado. Aí eu sei, quando eu estou lendo de novo, que ali tem um comportamento errado. Porque muitas vezes eu leio e durante a semana ou na célula semanal eu vou reler com os discípulos, mostrando para eles o texto que mais chamou a minha atenção na semana. E aí com essas marcações fica mais fácil de eu conseguir alcançar aquele texto, achar aquele texto de novo. Outra forma que eu gosto muito de ler a Bíblia, e nesse capítulo que eu estou aqui, eu fiz exatamente isso, eu vou mostrar para vocês aqui na tela, é o seguinte: eu leio o texto e aquele texto traz algum ensino muito legal que me ensina e que me tocou.
Então eu marco aquele texto e eu escrevo acima ou abaixo do texto o que me chamou a atenção. Por exemplo, nesse texto aqui de 1 Crônicas, capítulo 27, no versículo 32 até o versículo 34, está escrito assim: Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio e escriba. Jeiel, filho de Raquimone, cuidava dos filhos do rei. Aitofel era do conselho do rei. Uzai, o arquita, era amigo do rei. A Aitofel sucederam Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Joabe era comandante do exército do rei. E se você olhar, olha como que eu fiz aqui. Eu risquei com a caneta, eu circulei o nome de todos os homens. E eu contei quantos homens tinham. Se você olhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu anotei aqui, quem cuida dos seus filhos? E aqui embaixo, o poder do conselheiro. Assim, fica mais fácil para eu gravar o que naquele texto chamou minha atenção. E quando eu estou no meu dia a dia, na minha vida, eu lembro, em alguma situação, a minha mente sempre vai trazer a lembrança de que eu li algo sobre aquilo. E nesse texto aqui, inclusive eu falei sobre ele na nossa célula semanal, falando para os discípulos, quem é que está te aconselhando? Você está ouvindo conselhos de quem? Quando você lê a Bíblia assim, com os olhos mais atentos, marcando, riscando, anotando, fica muito mais fácil de você entender o que você está lendo ali. E você vai começando a gostar muito mais. Porque olha só, para eu ler o capítulo 27, eu li antes o capítulo 26 e o capítulo 25. E aí eu entendi bem a história ao redor daquela situação. Aí eu entendo bem quem são os personagens, qual é a situação, o que aconteceu com eles. E isso me alimenta, isso é legal, porque eu estou lendo uma novela. Eu estou lendo uma novela que tem vários personagens, que tem emoção, que tem situações. E aí eu aprendo com a Bíblia. E isso me dá prazer. Essa semana mesmo na célula, eu perguntei, você pode olhar a célula aqui no canal, a célula semanal, toda célula semanal. Eu pergunto no início da célula qual foi o texto que mais chamou sua atenção. E você vai ver que todos os discípulos da célula vão falando o texto que chamou a atenção, o que eles aprenderam, o que eles colocaram em prática no dia a dia. E assim vai ficando muito gostoso ler a Bíblia. Meu Deus, muitas pessoas não leem porque não sabem ler. Não sabem um método para a leitura da Bíblia. E eu acredito muito que se você seguir esse método que eu te ensinei aqui hoje, a sua evolução na leitura bíblica vai avançar drasticamente. E você vai se tornar um apaixonado, um amante da palavra de Deus. Olha só, isso que eu ensinei para você aqui faz sentido para você? Se fizer sentido, eu quero te pedir um favor, que você se inscreva aqui no canal, que você ative o sininho para receber novas notificações dos vídeos que eu vou estar enviando, que você curta esse vídeo, dê um joinha, para que o YouTube entenda que você gostou e possa mostrar esse vídeo para mais pessoas como você que podem vir a gostar também. E por último, eu quero te pedir que você compartilhe esse vídeo com alguém que é importante para você e que você sabe que essa pessoa vai ter uma vida mais abençoada se ela tiver o hábito de ler a Bíblia. Eu espero muito que esse vídeo tenha edificado sua vida. Desejo que o Senhor abençoe você, abençoe sua casa e te dê paz em nome de Jesus. Tchau, tchau.